Pedro Renato Chies. Nós somos primos em primeiro grau, temos o quê? 10 anos de diferença, né, Pedro? Um pouquinho mais, né? Porque o Pedro tem esse nome em homenagem ao meu avô, Pedro Chies, ao nosso avô, né, Pedro? Com certeza. Que faleceu na mesma época que o Pedro nasceu. Morreu muito jovem, o avô, 60 anos, e era uma figura queridíssima, uma figura, um homem muito especial. E aí o Pedro trouxe trouxe isso do avô, né? E claro que já era uma expectativa da família, do teu pai, Renato, né? E, e acabou, além de toda a trajetória que ele vai nos contar agora, ele também se notabilizou por ter uma presença muito forte dentro da família Case, dentro da nossa família. Seja bem-vindo ao canal, Pedro. É um prazer, Aurélio, ter sido convidado aí por você, poder fazer parte dessas histórias e para mim, realmente, quando eu recebi o convite, foi com muita alegria e espero poder atender as expectativas e contar um pouco aí da minha história e da nossa história, né, como família também, para poder compartilhar com todo mundo essa trajetória aí. Vou começar dizendo assim, como você comentaste do meu nome, né? Eu sou o quarto filho, né? Antes tenho três irmãs mais velhas e uma mais nova, e eu o quarto filho. Acabei nascendo poucos dias antes do nosso avô falecer, né? Exato, foi naquela época. Eu não conheci ele, eu até não sei muito bem, mas eu acho que foi 15 dias antes, ou 10 dias antes, ou uma semana antes, ele veio a falecer, então, claro, eu carrego o nome dele, Pedro, carrego o nome do meu pai, Renato, e o nosso sobrenome, Tá. enfim, que, sem É, dúvida nenhuma, para mim é um orgulho de poder carregar esses nomes fortes aí, junto comigo, né? bem. Mas você foi criado muito cheio de expectativas também, né? Em relação a isso. Eu não sei se isso te atrapalhou de alguma forma, né? Porque E um pouquinho aqui, dizem que isso atrapalha às vezes também. É, É, como é que foi quando é que você sentiu que tinha essa questão toda do nome, essa questão toda da tradição de família, e como é que você absorveu isso ao longo da tua. Quando você era novo, quando era criança, né? Porque esse é um processo que ainda ocorre enquanto criança. Eu acho que eu fui a pessoa que mais conviveu por ser o primeiro neto do vô Pedro, né? Eu fui o que mais convivi com ele, mais, pô, se bem que Carla morava mais perto, de repente, né? Mas, não sei, mas foi assim, eu guardo, claro, são lembranças muito queridas, né? E eu sei que foi importante para mim na minha formação, né? Eu senti muito quando ele morreu, foi uma coisa terrível, não sem dúvida. conseguia É, ver o caixão e tudo. Mas conta como é que foi isso na tua infância, assim. Senti, claro, tinha expectativa do seu pai por ser o primeiro filho homem e tudo mais. Como é que foi absorver isso na tua infância, na tua adolescência? eu acho que eu vim realmente a compreender um pouco isso bem mais tarde, né? Eu acho que quando eu saí de casa, enfim, quando eu comecei a seguir o meu rumo mesmo, acho que eu comecei a compreender um pouco disso, ou dessa expectativa, né? Porque, como você bem falou, já eram três filhas, né? E se tinha essa grande expectativa de vir um homem na família do meu pai, né? E sempre se falava, eu ouvia muito de vocês, primos, que o avô tinha essa expectativa do primeiro neto, e também, claro, porque o meu pai, com uma carreira política na época, se tinha naquela questão da Você, política, você nasceu com o principalmente. seu pai prefeito. Na época ele era, exatamente, ele era prefeito, então se tinha aquela grande expectativa, e eu ouvi muito isso quando criança, é a lembrança que eu tenho, o filho de peixe, peixinho né? Então, mas a minha trajetória foi outra, né?
eu acho que eu consegui absorver com uma maior inocência, né, até de não compreender muito bem, né, mas segui um pouco dos passos, dos ensinamentos que meus pais deram, né, essa questão de liderança, de política, desde da época da escola, né, eu sempre fui uma pessoa ativa em grêmio estudantil e outras atividades que eu participava politicamente, mas eu acho que eu absorvi isso e consegui, isso me deu uma boa base para mim poder seguir meus passos depois dentro daquilo que eu gosto de fazer realmente, né? Então foi essa expectativa quando eu vim, 3 irmãs, o único filho homem, depois veio a mais nova, né? Mas a gente conseguiu conduzir isso muito bem e realmente nos agregou, sem dúvida nenhuma, para a caminhada depois. Hoje eu sigo a minha caminhada, né? Você nasceu em Salvador do Sul, para quem não sabe, né? Acho que na família quase todo mundo sabe. Mas até que idade você ficou lá? E depois para onde você Então, foi? eu nasci em Salvador do Sul, né? Me criei lá em Salvador do Sul, cidadezinha pequena, você conhece, enfim, né? Eram outros tempos. Eu realmente hoje eu tenho um orgulho de ter nascido e me criado no interior. A gente tinha eram poucos recursos, enfim, antigamente, mas isso pôde me dar uma certa liberdade, uma experiência de vida como criança, de viver no interior. E hoje eu carrego isso para mim e isso me dá forças hoje, me fez aprender muita coisa boa, né? Nasci em Salvador, me criei lá desde até meus 18, 19, 20 anos, e depois parti devido à faculdade, né? Aí sim fui partir para a cidade, né? Vim morar perto de Porto Alegre, mais especificamente em São Leopoldo, né? Onde cursei a faculdade e depois da faculdade acabei seguindo na cidade, aí vindo morar na capital, em Porto Alegre, né? Onde estou estabelecido até hoje e gosto muito daqui, sem dúvida nenhuma, adoro a cidade grande, mas ainda tenho um pezinho lá no interior que também adoro e foi onde me criei e me deu toda a base. Você vai com que frequência para lá? Assim, em quanto Ah, tempo? eu vou seguido, 2 vezes por mês, com certeza, a cada 15 dias eu estou com meu pé lá, eu adoro, tenho todos os meus amigos lá, tenho a minha família que é de lá, né, e adoro as minhas origens e estou lá sempre, né, e foi o meu chão, foi a minha base, mas estou hoje aqui em Porto Alegre já, desde 2006 que eu estou aqui em Porto Alegre, já constituí família aqui, e sigo a minha trajetória aqui na cidade grande, que é também o meu segundo lar, que eu adoro muito, né? Você estudou na Unicinos, né? Isso. Eu me estudei, fiz a faculdade de engenharia civil, né? Sou engenheiro formado, né? Me formei na Unicinos. Depois de formado, acabei vindo para Porto Alegre já aí como profissional, trabalhando na área, né? E me especializei na área de gerenciamento de projetos, né? E hoje atuo como engenheiro em projetos de obras industriais, infraestrutura, e confesso para ti que eu adoro a minha profissão, adoro o que eu faço, desde o início, assim, desde quando eu iniciei a minha trajetória na faculdade, eu sempre tive certeza do que eu queria fazer e, cara, eu sou apaixonado pela engenharia, né? Eu só fico realmente um pouco, às vezes, um pouco frustrado com nós aqui brasileiros, a gente tem uma mania um pouco diferente de conduzir as obras, a gente faz pouco planejamento e muita obra, né? Sendo que deveria ser o contrário, a gente deveria fazer muito planejamento e pouco tempo de obra, né? As obras são muito demoradas, né? Em geral, né? Em geral, estou falando em geral, claro, você pode conseguir fazer mais rápido, eu acho que consegue, mas elas são demoradas e são muito artesanais os processos ainda em muitas áreas, né? A Comparar com gente outros tem países, é muito mais rápido para erguer um prédio, é muito mais sistematizado, né? Como é que você vê isso também?
O que está faltando para a engenharia brasileira para agilizar, para ter um padrão construtivo mais eficiente? Claro, claro que a gente sempre tem que levar em consideração a cultura, né? A cultura, a diversidade do nosso país, enfim, né? Mas eu te diria assim, nós temos muito bons profissionais aqui, independente da área, né? Engenharia, enfim, outras áreas, né? Mas eu acho que falta, sim, sem dúvida nenhuma, um pouco de cultura, um pouco de desenvolvimento e investir justamente nessa parte, investir na educação, né? Investir nessa parte de planejamento. Agora falando um pouco da minha profissão, né? Sim, sim. Como você fala, a gente vive num sistema, infelizmente, atualmente a gente vive num sistema um pouco oneroso, né? Burocrático, mas a gente tem capacidade de quebrar essa barreira, de desenvolver bons projetos, de desenvolver grandes obras, a gente não perde para nenhum outro país, né? Mas a gente ainda caminha um pouco a passos lentos e eu acho que sim, eu acredito que a gente vai conseguir quebrar essa inércia e vai conseguir desenvolver bons projetos e um crescimento, porque capacidade a gente tem, né? A gente precisa quebrar essa barreira aí da nossa que vem impregnada há anos, né? Mas que, como eu lhe falei, eu adoro isso e penso que sim, no futuro a gente vai conseguir desenvolver, vai conseguir quebrar essa barreira para poder usufruir também de grandes projetos como a gente vê mundo afora, né? Ganhos de produtividade geral, né? Eu sempre insisto nisso. No meu livro que eu lancei agora há pouco, do História Brasil Vira-Lata, eu falo, né, nosso déficit, principalmente nos últimos anos, né? Você pegou isso em relação, quer dizer, nós crescemos nossa produtividade geral dos fatores, mas crescemos bem menos do que a média dos outros países. Isso nos fez ficar para trás um pouco. E isso é muito, isso é doído, porque isso é que determina a riqueza do país, né? Você tem a eficiência nessa área também que você está da engenharia civil. Claro, eu não sou engenheiro, eu nunca fui de cálculo, assim, aquele cálculo estrutural, mas eu tive uma experiência quase 10 anos de ser meio que aquela comissão dos condôminos quando você constrói em condomínio. Eu acho que em Porto Alegre também existe construção Sim, de prédios em condomínio. É um prédio de 96 unidades, 12 andares, né? sim, Então, bastante complexo até. Não muito complexo, mas interessante, né? Do ponto de vista, porque você tem todas aquelas etapas, né? E eu notei, assim, quer dizer, os engenheiros eram muito bons, né? O encarregado lá também era muito bom e tal, mas sempre dava alguma coisa errada. Era um fornecedor, era isso, era um órgão público que precisava de uma licença, enfim, eu imagino aí em Porto Alegre também, como você disse, né? Você planeja e daqui a pouco, quando vai para a execução, sempre dá um problema aqui, outro ali, é um prazo que não se cumpre, é uma coisa que não vai. E isso deve ser bastante. Isso deve ser a parte desgastante da profissão, né? mas é desgastante, acho que todo mundo fala, puxa, que loucura, enfim, mas eu adoro, eu confesso para Não, ti e que eu você adoro. tem, você tem uma personalidade muito calma, parece, me parece assim, né? Pelo menos Conclusão, que se tem na família essa impressão de que você tem uma personalidade calma, você não vai de estourar assim facilmente. não, não. Eu realmente sou um cara calmo nesse ponto. Mas sem dúvida, é por isso que eu digo, eu acho que o ponto-chave de tudo é um bom planejamento, tá? Independente da área que você for atuar, né? E a gente precisa quebrar realmente essa barreira de criar, fazer mais planejamento, porque tudo que você planeja, depois você vai executar com muito mais tranquilidade, com muito menos percalço, né? E falar da construção civil, falar da engenharia, ela está ligada com a política, ela está ligada com a economia, ela está ligada com a saúde. Então, é um pouco complexo dizer que não funcionou por isso, né? Não, é todo um conjunto que eu acho que sim, a gente vai evoluir, eu tenho muita esperança de evoluir, para que a gente possa, sim, investir muito mais em planejamento e depois a execução vai ser ao natural, vai ser tranquila, vai ser bem menos onerosa, né? E vai,
eu adoro essas confusões, vou te falar bem a verdade, né? Quanto mais complexa a obra, quanto maior o canteiro de obras com N pessoas envolvidas, mais eu adoro, e é realmente a especialização que eu sigo hoje, né? A parte da construção civil. Né? Bom, agora podemos entrar naquele assunto que está todo mundo esperando, em família ou não? Porque fazer um pequeno histórico aqui, né? Só lembrar que Pedro é conhecido, né? Porque quanto tempo, não sei quanto tempo, você vai dizer, vai dar todos os detalhes. A família começou a se reunir. Isso foi uma tradição no Rio Grande do Sul que já existia. Também na área alemã existe muito, né? Sim. Para quem não sabe, o Pedro nasceu em Salvador do Sul. Salvador do Sul fica entre Carlos Barbosa e Montenegro, fica meio caminho, né? Entre as cidades mais conhecidas, que são Carlos Barbosa e Montenegro, conhecidas nacionalmente. E Montenegro é uma cidade de colonização alemã e Carlos Barbosa de colonização italiana. E de Carlos Barbosa vem a grande parte da família Chies, né? E aí o que acontece? Lá, Salvador do Sul ficou essa transição, tanto que o nosso avô falava o dialeto vêneto, né? O que a gente chama de italiano, falava alemão e falava português. Ele sem nunca ter estudado formalmente, muito pouco, né? Ele tinha essa coisa de ter 3 línguas em casa. E aí você nasceu nesse meio e observando essa tradição das famílias se reunirem, você se engajou logo cedo nessa questão dos encontros da família Chies. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Como é que isso começou? Tá. Então, assim, ó, eu realmente eu acho que sou uma pessoa que não vou dizer para ti que eu vivo do passado, mas eu gosto de olhar para o passado, né? Para que a gente viva o presente e fortaleça o futuro, tá? Então, como eu sempre falei, desde criança, a gente foi criado nessa colonização. Em Salvador do Sul, te diria assim que até é mais colonização alemã. Mas na época que seu pai era prefeito, que você nasceu, tinha áreas do município, como Barão, que eram de colonização italiana, né? Pertenciam ao município. A gente está, digamos assim, localizado bem na divisa entre os italianos e os alemães. Exato. Né? Então, a gente tem essa veia italiana, mas tem também a veia alemã. Você chegou a falar alemão quando pequeno ou não? Muito pouco, muito pouco. Eu sei falar algumas palavras, entendo um pouco, mas muito pouco mesmo. Né? E o italiano, então, como a gente já estava na área dos alemães, muito menos, né? Sim. Mas o meu pai, sua mãe, os primos, enfim, eles sempre tinham essa origem italiana aí da história da nossa imigração. E eu, assim, vou contar rapidamente, eu me lembro que a minha história começa nisso, quando meu pai, em algum momento, dizia assim, não quer fazer passaporte italiano? Aí, ok, vamos lá, né? Sem muita noção do que isso ia acontecer para mim, né? E, cara, eu fui fazer o passaporte, eu nunca me esqueço, Marco, eu comprei um livrozinho daqueles viajante de mochileiro, tá? Sim. Comprei aquele livro, cara, e assim, ó, eu só tinha uma coisa na cabeça, cara, um dia eu vou para a Itália. Eu não sabia nem como eu ia ir, nem com que dinheiro, nem quando. Mas eu tinha esse sonho, cara, eu vou para a Itália um dia. E não é que esse sonho se realizou para mim em 2003. Eu participei de um processo seletivo para uma bolsa de estudo na região de Vêneto, da onde é a nossa origem, né? E foi muito rápido. Quando eu vi, já estava em Caxias, até fiquei hospedado um período na casa de sua mãe para fazer os testes finais e as provas finais. E quando eu vi, eu estava embarcando para a Itália, em 2003. Ali começou a florar em mim essa história da nossa imigração, principalmente da família Chies, né? Então, conheci o lugar onde nosso bisavô nasceu, onde os pais, os tataravós, enfim, a origem dos Chies. Conheci Chies lá na Itália, né? Fui muito bem recebido. E quando eu trouxe isso, voltei para o Brasil, bom, aí eu já estava inserido
dentro dessa história dos quiês, né? Eu me lembro quando a gente era muito jovem, Marco, talvez tu vá lembrar disso, Sim. tinha os encontros da família Quies, mas era o ramo do nosso bisavô, então tinha os primos dos nossos pais, enfim, era uma pequena grupo da família Quies que se reunia, então teve lá 2, 3 encontros. A gente era muito pequeno, não dava nem bola, né? Sim. Vamos pais lá, né? Mas depois, com essa minha volta da Itália, que aí eu estudei o italiano, aprendi a falar italiano, né? Conheci a história, a emoção de estar lá onde nossos imigrantes partiram para o Brasil, né? Então teve os primeiros encontros da grande família Chies, né? Não só da ramificação do nosso bisavô, mas também como os irmãos e seus pais, né? Ou seja, do grande colonizador italiano que veio para cá com os seus filhos, né? Em que um deles era o nosso tataravô, que enfim, nosso bisavô, né? E eu, claro, por ter ido conhecido lá o local, por ter ido viajar, por conhecer um pouco da história, comecei a participar desses encontros e também a participar na organização dos encontros, né? O que eu posso te dizer, para mim, foi uma satisfação enorme. Para mim, que gosta da história do passado, assim, eu gosto realmente de viver essa história do passado, da época de 1800, 1850. Na verdade, a nossa história é de 1860 para cá, digamos assim. Claro, os alemães vieram antes, os italianos Sim. vieram 30 anos depois, né? Mas vieram mais também, né? Os italianos vieram depois, mas em maior quantidade. Exatamente, e eu sempre gostei dessa história de passado, de como era no passado, de como esse povo desenvolveu até hoje, o que a gente desfruta hoje do suor deles, né? Então, comecei a participar de fazer parte também da organização desses encontros da nossa família, né? Recentemente, a gente teve um encontro da família em que tivemos a oportunidade de proporcionar uma gincana para tentar confraternizar mais. Eu me lembro que quando falou na gincana, eu fui o primeiro a ser contra a gincana. Gincana, isso aí vai... Um negócio bem trabalhoso, né? Aquela velha história, né? Puxa, gincana eu fui contra, mas sabe que no final o resultado foi fantástico, porque teve realmente uma grande confraternização em que tu consegue pegar histórias de pessoas de mais idade, misturar com jovens, que a gente sabe hoje que a juventude de hoje tem outro foco, bem diferente da nossa juventude, né? Da minha, da sua, né? Sim. Não, normal. Mas, enfim, realmente foi uma grande oportunidade de conhecer um pouco da história, da trajetória dos nossos pais, dos nossos avós, né? Você que teve aí a possibilidade de conhecer, como você mesmo disse, né? Eu não conheci, mas eu conheci ele através de vocês, né? Sim. Então, isso realmente é satisfatório, né? Às vezes eu penso, eu não sei se a geração da minha filha vai poder vivenciar isso, se ela vai ter gosto para isso, né? Mas se eu puder, com certeza eu vou querer transmitir isso para ela e para os demais, porque eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que olhar para a sua história do passado, para, como eu falei, né? Eu tenho isso para mim, olhe para o passado para tu viver o presente, para tu poder fazer o futuro, né? Então, é fantástico. Eu sei que é um pouco cansativo, é trabalhoso, mas é satisfatório. Você poder reunir uma família, conhecer parentes de primeiro, segundo, terceiro grau ou até mais, que cada um tem um pouco de história para contar, um pouco de convivência. Você acaba fazendo também, por que não, um networking, né, conhecendo outros profissionais de diversas áreas, né? A nossa família, como você sabe, da parte do Chiesa, é uma família grande, se desenvolveu bastante, espalhada por todo o Brasil, né? Então você acaba nesses encontros também fazendo um pouco dessa troca de experiências de profissão, enfim, então é bem enriquecedor.
conhecer essa história e poder levar adiante aí um pouco mais o nosso legado aí como família Chies, né? Que acabou se misturando depois com alemães, com poloneses, enfim, agora me fugiu alguns outros, mas aí tem essa diversidade grande de pessoas e isso só enriquece a cultura de um país, né? Sem dúvida. Claro, né, Pedro, o que você fala, eu concordo completamente com você. Tem até um vídeo aqui no canal chamado Cartão Jovem, em que eu falo da importância da gente olhar para os antepassados, né? Olhar o que eles fizeram, aquela ideia, né, de anões nos ombros de gigantes, né? Nós somos anões nos ombros de gigantes. Gigantes são os antepassados que nos proporcionaram tudo isso, né? Que nos deram a chance de olhar em frente, nos deram uma base, né? E nos deram principalmente valores. Eu acho que não é dinheiro, né? Não é dinheiro, não é propriedades, não é terras, mas é valores, conhecimento, essas tradições que, né? O amor ao trabalho, essa coisa toda que a gente vê na família. Mas aí surgiu também, quando surgiu a equipe de gincana, o nome da equipe foi Bortolo Chies, né? Então, explica um pouco essa ligação nossa da família Chies com a família Bortolo. Isso. Quando surgiu essa ideia da gincana, num dos encontros, né? As equipes foram divididas nos 4 irmãos, 4 famílias que vieram para cá. Eram 4 irmãos, né? Sendo um deles o Bortolo, né? Então, foi dividida as equipes nos grandes 4 imigrantes, né, junto com o pai deles, que era o Giovanni. Então, era o Giovanni Chies, os seus 4 filhos, sendo um deles o Bortolo, tá? Então, as equipes foram divididas em 4. E aí a gente pegou a família do Bortolo, que é nosso imigrante, né? E do Bortolo era o pai do André Chies, né? O André Chies, pai do Pedro Chies, né? O nosso avô, sim, né? sim. O bisavô André e o Bortolo era o pai dele, né? E acho que foi interessante porque a gincana também proporcionou, além daquelas tarefas normais de gincana, mas também tinha muita pesquisa, né? Então, acho que isso também fez com que a gente pudesse proporcionar para outros conhecer um pouco mais dessa história, né? O Bortolo foi um dos filhos, era o pai Giovanni, né, que veio para cá, junto com os seus filhos, mas o Bortolo, ele não viajou junto, ele teve que ele ficou na Itália mais um mês, porque a esposa dele estava grávida, uma criança, né? Então ele ficou um mês, a família toda veio e ele ficou na Itália mais um mês e veio um mês depois para o Brasil, né? E veio para o Brasil e foram se encontrar, se encontrou a família junto depois ali em Carlos Barbosa, que é Santa Clara na época, né? Essa é a história do Bortolo. Ele acabou junto, o Giovanni com os seus 4 filhos, 3 viajaram junto com o Giovanni já era viúvo, né? Era o grande líder, o grande capo, né? E o Bortolo ficou na Itália mais um mês, porque ele tinha, além do nosso bisavô, que estava com 3 anos de idade na época, né? Mais uma filha, que era que estava, mais uma filha que estava para nascer, então ele ficou um mês, e depois de um mês ele acabou viajando para o Brasil, né? E foi encontrar toda a família aqui já no Brasil. E aí você começa a pensar, né? Puxa, você imagina naquela época em que para chegar no destino era abrindo picada na floresta, no mato, né? E casualmente você encontrar exatamente a família lá no ponto, né? Sem nenhuma possibilidade de comunicação, enfim, né? Mas conseguiram se juntar à grande família depois, né? Então, como eu falei, a gincana ela proporcionou isso também, né? Tinham tarefas em que se buscava um pouco da história desses 4 os irmãos, né? Da família, e isso a gente tentou também proporcionar para todo mundo, conhecimento da história, né? Conhecimento dessa grande passagem, dessa grande vinda aí dos imigrantes da nossa geração para o Brasil, né? E um momento muito marcante na gincana foi que
a gente proporcionou um teatro, fez um teatro, uma encenação, contando um pouco da história dos nossos antepassados, a vinda deles para o Brasil. Então, desde a saída lá da Itália, né, até a chegada no Brasil, os primeiros anos de dificuldades aqui no Brasil e o grande crescimento que a nossa família teve, se diversificando, e hoje a gente sabe que todos conseguiram vencer nessa grande luta aí, né? Hoje se espalharam aí com as mais diversas profissões, e puderam, eu considero realmente a história da nossa família uma grande vitória, né? Para a nossa geração e a geração dos nossos filhos, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem, como a gente costuma dizer na nossa família, a mesa farta hoje, né? Sem dúvida. E eu gosto de dizer, eu pesquisei por outro aspecto, né, para escrever meu livro, pesquisei toda a história da imigração no Brasil, e a gente sabe que, claro, quando os imigrantes vênetos e os calabreses, que lá foi forte também a questão dos calabreses em São Paulo, claro que a maior fluxo foi para São Paulo, porque hoje é o estado de São Paulo. São Carlos, Ribeirão Preto foram cidades completamente fundadas, quase que completamente por italianos. A própria capital, né, teve quase uma maioria italiana. Eles encontraram já um sistema produtivo, embora, claro, a maioria fosse trabalhar inicialmente como empregado, mas um sistema produtivo com ferrovias, com terras planas e planaltos, né? Produtivas de café, uma riqueza, cidades que logo se desenvolviam, que logo enriqueciam, enquanto que você vê Carlos Barbosa, né? Carlos Barbosa hoje você vê como um centro, nossa, Carlos Barbosa, o Brasil inteiro ouve falar em Carlos Barbosa, sabe que é uma das sedes, ou se não a sede principal da Tramontina, que também é uma história de família que começou lá em Carlos Barbosa, né? É uma história de família muito bonita, né? Que começou assim, vamos fazer eles começaram fazendo o canivete, né? Foi a primeira coisa, e aí foi indo e conseguiu. E eu digo no meu livro o seguinte, que isso vale, quando você conta, como é que se encontrou naquele ponto, na Santa Clara, vindo lá, saía, acho que, não sei se saía de Veneza ou de Gênova, mas eu saía da Itália, atravessava o Atlântico e vinha se encontrar ali. E era uma região muito difícil, muito inóspita, né? Sempre se diz que os alemães ficaram com as planícies, né? Já tinham chegado antes, o pessoal de São Leopoldo, São Sebastião do Caí, aquela região ali, que puderam avançar pelo rio Caí, e os italianos ficaram com regiões que não tinham ao contrário de São Paulo, não tinham um sentido econômico, você tinha que viver de subsistência. Eu lembro de famílias ainda, quando eu era pequeno, de ver famílias praticamente na subsistência. Claro, depois foram organizando cooperativas. Eu lembro que o nosso avô vendia leite para Santa Clara, para a cooperativa Santa Clara. A Santa Clara foi uma organização de cooperativa de produtores de leite, pequeníssimos produtores, e a gente com 4, 5 vacas, não mais que isso, né? Que trabalhava dia e noite para manter, né, para manter a alimentação dessas vacas, para ter uma galinha e tal. Era um pouquinho a mais que a subsistência, e desse pouquinho a mais que a subsistência, que era muito pouco mesmo, era muito pobre, né? Se comia muita polenta, né, que a polenta era a coisa mais barata de produzir, que era o milho, o cereal mais barato de encontrar no Brasil, enfim. Era uma coisa assim, foi um grande sacrifício. E nisso, a essa região, entre Caxias do Sul, Carlos Barbosa principalmente, né, mas também envolvendo lá Veranópolis. Veranópolis também foi uma região muito difícil, eu até mostro que o nome era Alfredo Chaves antigamente, o nome original de Veranópolis. E era uma região que, inclusive, a dificuldade de estudar, a maioria da população inicialmente era analfabeta. E teve esse fenômeno também na região italiana. Na região alemã não, porque eles já vinham alfabetizados, embora em alemão, mas as escolas foram mais fortes. A Unicinos é a prova disso, né? A Unicinos é um desenvolvimento da comunidade católica alemã no Rio Grande do Sul. Mas, enfim, só para tentar colocar, essas dificuldades tornaram, por incrível que pareça, a necessidade de encontrar um sentido econômico fez com que houvesse uma industrialização.
né? Um foco na industrialização que parecia impossível, parecia uma coisa muito difícil. Né? Mas aí veio a ferrovia, também ajudou bastante, a ferrovia é bastante antiga, a ferrovia que Isso. vai a Bento, Caxias e segue em direção a São Paulo. Isso tudo ajudou. Né? A gente sabe que, por exemplo, a outra ferrovia lá, dos Fontana, né? Deu a Sadia começou, eu era imigrante italiano também. Quando ele abriu a ferrovia, ele tinha condições de pegar aquelas criações de porcos, que nós também tínhamos lá muita criação de porcos, e transformou isso na maior empresa brasileira de alimentos, né? Então, isso são histórias fantásticas, né? Que a gente viveu, que a gente sabe, conhece, mas que visitar os nossos antepassados, saber como foi esse processo, é um grande aprendizado. Eu acho que isso você vê isso, né, na nossa família. E também a nossa família, conta um pouco, você que pesquisou mais, que conversou com mais gente, é, essa coisa da indústria, como é que foi essa aproximação da nossa família com a indústria, com o transporte, por exemplo, teve a Primorosa e tudo, como é que foi isso esse processo de aproximação da família com a indústria, com o transporte, com esse desenvolvimento? Eu, como você comentaste, né, sem dúvida nenhuma, dentro da história da imigração, São Paulo já era desenvolvida, já tinha toda essa infraestrutura, e quem veio aqui para o Rio Grande do Sul, né, teve essa dificuldade, né? Então, começaram a se estabelecer na região ali de Santa Clara, que Carlos Barbosa, né, Farroupilha, Caxias, enfim, toda aquela região serrana nossa, né? E a primeira grande atividade deles além da agricultura, mas a agricultura era muito para o seu sustento, né? Era subsistência. É, foi começar a desenvolver algumas cooperativas, né, e depois partir para as indústrias, como você falou, indústrias famosas hoje, a região ali da Serra, ela sempre foi conhecida, isso eu quero até ponderar agora, sempre foi conhecida como uma região industrializada, um polo muito grande de metal mecânico, Caxias do Sul, sem dúvida nenhuma, uma referência da Serra, né, na E industrialização. Carlos Barbosa tem a mais famosa do mundo hoje, que é a Tramontina, né? Uma empresa que está no mundo inteiro. Mas só o ponto que eu quero dizer é que hoje a região aí da Serra nossa, ela começa a ser vista também como a região de produtores de vinhos, de produtores de espumantes, né? Então, Bento Gonçalves recentemente desenvolveu o Vale dos Vinhedos e acabou englobando todos os pequenos produtores, Veranópolis, Farroupilha, Caxias também, subindo um pouco mais, Antônio Prado, enfim, começou a desenvolver também a região agora para esse lado da agricultura que sempre teve, né? Mas Sim, sempre teve uma agricultura muito familiar, né? E é agora não, agora porque é para o turismo. Então enriqueceu muito aquela região, não só com o lado da indústria, como o lado agora também do ecoturismo, uva, o vinho, os espumantes, enfim, é uma região muito rica que desenvolveu hoje, que vem do trabalho lá do antepassado. Mas dentro da nossa família, Marco, como você falou, desde o início, você citou a cooperativa Santa Clara, se eu não me engano, foram 13 agricultores que iniciaram, sendo que 7 ou 9 eram quiês, tá? sim, Então, isso eu queria ressaltar. Eu queria que você contasse essa história, porque a minha mãe sempre conta essa história com uma emoção muito grande. então, a Santa Clara foi desenvolvida, começou a cooperativa, sendo que a maioria dos sócios fundadores eram quiês, tá? Irmãos, enfim, sendo que um deles, o nosso próprio bisavô, né? Mas depois, aí, claro que esses imigrantes italianos, eles vinham com uma certa habilidade também de artesãos, né? Alguns ferreiros, marceneiros, enfim. Então começaram a criar pequenos negócios também. Um pouco da história, a gente tem parentes nossos que dominam muito mais a história do que nós, Marco, mas Sim, falo uns que começaram a descer um pouco a serra em direção a Salvador do Sul, em direção a São Pedro da Serra, né? Ali por Arco Verde, Arroio Canoas, e teve um deles que até começou uma pequena fabriqueta de canivete,
depois acabou que fornecia também para Tramontina, que hoje é Tramontina, né? Enfim, tem também um pouco disso, e começaram a desenvolver a parte de ferreiro, e começaram a misturar um pouco com os alemães, tá? Então, um pouco que eu sei da nossa história, como ali já era mais divisa, então começou a ter essa mistura, se eu posso dizer assim, né? Junto com a colonização alemã, né? Sim, começaram os casamentos interétnicos, né? Que é o caso do nosso avô. Nosso avô casou com Exato. a família Homerling, né? A Frida Kiesa, nossa avó, era de origem alemã, era 100% alemã. Isso, exatamente, né? E aí começou, então, a diversificar esse ramo da indústria, buscando realmente pequenas indústrias que começavam na época no paiol da casa, né? Mas que foram desenvolvendo sempre em busca de uma outra sociedade, né? E aí sim, aí diversificou junto com os alemães, até se cita aí nossa avó aí, né? Sendo bomba, que tinha então lá parentes na área do transporte, né? E que depois, junto com um dos primos dos nossos pais, desenvolveu uma grande transportadora, né? Foi famosa durante um grande período, né? E aí, naquela época, tinha aquela cultura de ainda ajudar, né? Puxa, tem um tio, então traz um primo para trabalhar junto com o tio, ou pegam. Até a família acabava empregando os próprios parentes dentro do negócio, né? Era uma, como a gente falava, né? Eram as indústrias familiares, né? Hoje em dia, pouco menos, né? Não se abrem mais tantos negócios familiares hoje, de grande porte, né? Empresas hoje têm outros aspectos, né? Não como aqueles que começaram com o seu suor para conseguir conquistar grandes impérios. Hoje em dia, a gente sabe que são outros momentos, outras gerações, né? Mas, como eu lhe falei, né, depois acabou se diversificando em vários, não só no transporte, na construção civil. A gente tem um ramo muito grande de professores, você sabe disso, né? Sim, sim. Nossa família se desenvolveu também como professores na construção civil, administração, advogados, aí foi uma diversificação grande aí de negócios. Claro que a gente cita alguns grandes negócios, como você falou, a Cooperativa Santa Clara, que foi fundada pelos quiês, junto com outras famílias, mas a maioria eram quiês, né? Grandes transportadoras, que teve a Primorosa, que acabou se desenvolvendo grande, então fazia toda a parte aqui, ela ficou estabelecida em Canoas, mas fazia também a parte de Uruguai, todo o Rio Grande do Sul, São Sim, Paulo. teve uma sede aqui em Salvador, no Bahia, no bairro da Valéria. Eu ia dizer São Paulo, Salvador, enfim, né? E outras grandes empresas que a gente sabe aí que se desenvolveram ao longo das gerações nossas, dos nossos primos e tios, enfim, que prosperaram e prosperam até hoje, né? É isso. Então, como é que foi agora você nessa coisa? A primeira experiência sua foi na gincana, então, de quem meio que ficar na linha de frente dessa coordenação do encontro, não? Foi o segundo, essa gincana foi num segundo encontro, tá? Teve um primeiro grande encontro, como eu falei antes, né? Os primeiros encontros dos quiês eles eram focados somente na ramificação do nosso bisavô, do André, né? O André e seus filhos, né? Então, nosso vô e os irmãos, né? Que já era um pequeno núcleo, mas que já vinha fazendo alguns encontros somente da parte do André, da geração do André, né? Uhum. Aí, esses encontros tinham esse núcleo familiar, que era o meu pai, a sua mãe e os seus primos, né? E faziam esses encontros, a gente era muito jovem, não participava. Eu lembro de pequenos encontros assim de 30, 40 pessoas, 50 no máximo, né? É, Uma coisa mais. teve lá, acho que 4, 5 encontros aí, teve desse pequeno núcleo do André. Em 2000 e... Puxa, agora me fugiu a data aqui. Sim, sim.
Mas já no século XXI, né? Mas teve o primeiro grande encontro da família Chies, né? Em que daí aí se buscou, além do André, do Bortolo, pai dele, e dos seus irmãos. Então, do Giovanni, que era o pai, com 4 filhos, e toda a sua ramificação. Desses 4 filhos, o Bortolo, aí vinha o André, aí vinha a nossa geração toda para baixo. Né? Mas não, se juntou, então, acima do André, o Bortolo e seus irmãos e o Giovanni. Então, se pegou toda essa ramificação, onde foi lançado o livro da família Chies, né, do Aldo Mingot, né, e buscou toda a história, né. Então, esse primeiro encontro, que teve 1.500 participantes de Chies, de todas as ramificações, né, não só da ramificação do Bortolo, mas de seus irmãos. Então, pegou toda essa geração em que a gente reuniu em Coblense, né, a região interior de Carlos Barbosa, mais de 1.500 pessoas. Naquela época, eu até participei como coordenador não, participei da coordenação desse encontro, mas o meu grande objetivo era o quê? Era trazer um Chies da Itália para esse encontro. Um Chies que eu conheci, o Lino Chies, né? E em 2003 me hospedou na casa dele, me mostrou a origem da onde surgiu, da onde partiram os Chies, né? Uma cidadezinha chamada Tizer, Fregona, né? Depois de Fregona desceram para Fontanelle, onde nasceu o nosso bisavô André, e de lá partiram para o Brasil, né? Então, Isso é próximo de Veneza, na Itália, né? Naquela região para cima, né? Isso, próximo de Veneza, região Veneza é a maior cidade do Vêneto. É a mais isso, famosa, né? Perfeito. A região é Treviso, né? Veneza fica perto de Treviso também, né? Treviso, Fontanelle, né? Mas antes eles vinham de Fregona e Tisero, né? Foram descendo para chegar até o Brasil. Então, a minha participação naquela lá foi convencer, trazer essa família de italianos para cá, para o Brasil, e foi maravilhoso. Eu me fiz contato com ele logo aceitou, né? Então, nesse primeiro encontro, a gente teve a oportunidade de trazer um Chies que vive hoje, a filha do Lino, vive nessa cidadezinha chamada Tizer, que hoje, essa cidadezinha Tizer, só tem mais 30 habitantes, né? Hoje, acho que até menos, né? Na época, tinham 30 moradores ainda na localidade de Tizer, né? Da onde partiram todos os Chies que vieram para o Brasil. Quem é Chies no Brasil veio daquela região, você pode ter certeza disso. E nesse segundo encontro, aí sim, aí já eu fui chamado para essa organização da festa, né? E aí para divulgação, para ajudar na gincana, né? Então a gente constituiu essa gincana, que a gincana também serviu para mobilizar a turma como um todo, né? E como eu falei, eu no primeiro momento eu até disse, não, isso aí vai ser uma dor de cabeça, vai ser mais, foi um engajamento legal, bacana, tem essa geração dos nossos primos e dos nossos tios que tem muito forte essa relação familiar da Chies, né? A nossa geração um pouco menos, né? E os nossos filhos talvez ainda não estejam engajados, né? Mas os nossos pais, os seus primos, eles têm muito forte essa ligação familiar, que era uma característica daquela época, né? Você imagina a família vindo para o Brasil, viviam em sociedade. Você sabe como é que é a história dos alemães, dos italianos e até de outras era muito gregário, né? Isso é uma característica, né? característica viver, né? Você vê, eu até confesso para ti assim, ó, eu quando eu saí de Salvador do Sul para vir para a cidade grande, aquela velha história, você abre a sua mente, né? Você para de viver naquele mundinho lá, né? Claro, com todo respeito, mas você acaba abrindo o seu leque de oportunidades e enxergando o mundo um pouco diferente. Eu vou te dar rapidamente uma experiência. Em 2015, 2016, eu fui convidado para um projeto grande em Bento Gonçalves até,
Você conhece muito bem a fábrica de massas e biscoitos de Isabela, né? Sim, sim. Isso ali. Ela pertence a um grupo de Fortaleza hoje, né? A M. Dias Branco. Sim. Isso. E eu fui convidado para fazer um grande projeto lá, a construção de uma área industrial, um moinho deles lá, uma obra enorme na região, né? Eu, de Porto Alegre, fui para lá, né? Acabei me estabelecendo lá para fazer a obra, né? E aí, quando a gente falava assim, vamos contratar tais serviços ou comprar material, enfim, as pessoas de lá, não, vamos comprar aqui de Bento Gonçalves, vamos comprar aqui de... Mas por que a gente não olha lá para Porto Alegre, não olha para Paraná ou para o Sul? Mas é muito longe, sabe? Sim. Era uma dificuldade de eles enxergar. Mas é uma característica daquela região, você sabe disso, é uma característica, tanto falo com propriedade do italiano e do alemão, né? Não, De viver a comunidade, de fazer com que a comunidade, fazer girar dentro da comunidade os seus negócios, né? Então, a gente enxerga nos nossos pais isso, e meus primos, né, que de ter ainda muito forte essa ligação familiar, né? E talvez a geração nossa já tenha perdido um pouco, e dos nossos filhos nem se falam, né? Mas para mim isso mostra muito por que esses encontros da nossa família dão certo e se tem essa troca de experiência muito grande, principalmente das gerações mais antigas, né? Porque tem muito enraizado essa questão da convivência da comunidade. Na época era assim, né? Era muita comunidade, até por poucos recursos, por pouca infraestrutura para poder também sair daquele local, né? Como você falou, em lugares como São Paulo, onde já tinha uma infraestrutura, já tinha a via férrea, tudo, as coisas desenvolviam mais rápido, né? Não que a nossa região não desenvolveu, ela Desenvolveu depois e com mais dificuldade. Com mais dificuldade, mas se desenvolveu tremendamente, e hoje é um sucesso, sem dúvida nenhuma, né? Mas como você falou, teve muito mais luta, teve muito mais, né? Eu não digo que isso não é nem bom nem ruim, isso Não, é uma lógico, característica, é saudável, a característica saudável, né? ele te obriga, a necessidade obriga você a fazer coisas novas, né? A fazer diferente, né? Não tem esse caminho, então vamos tentar outro caminho aqui, né? Agora, você que falou de Koblenz, lá do lugar onde foi feito, e eu lembro de São Pedro da Serra também, Salvador do Sul também tem essas características, é que você tem esses lugares que não são prédios públicos, né? Esses salões que começaram como salões paroquiais, as regiões de maioria católica, mesmo na área alemã de maioria católica, ali naquela região, começaram como salões paroquiais, depois foram assumidos por privados, ou salões comunitários que a comunidade mantém, e que são grandes espaços de confraternização, grandes espaços de encontro, de comensalidade, de gregários, né, que unem a comunidade. E isso é notável, né, naquela região, né? É impressionante quanto isso existe naquela região. Isso aí, falando da nossa infância, aí a gente tinha isso muito, realmente, Salvador do Sul, São Pedro, e outras comunidades ali da região, eles viviam muito em sociedade, em comunidade, como você falou, né? Então, na época, era tudo organizado pela comunidade, né? Como você falou, tinha a igreja, né, independente, ela era católica ou luterana, enfim, né? Cito os luteranos também por fazer parte daquelas regiões, mas se vivia muito em comunidade, se fazia tudo em comunidade, né? Então, você falou, os grandes encontros eram na sociedade da comunidade, as festas do município, enfim, tudo organizado pela comunidade. Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo. Eu já vou te dizer que a minha geração já não faz mais tanto, né? Mas aquela comunidade de Koblenz, ela tem isso muito forte ainda hoje, tá? Presente. Isso também eu pude presenciar nesses encontros dos estudos, que aquela comunidade ela ainda vive em comunidade, vive em sociedade, como você falou, em que todo mundo abraça a causa, todo mundo ajuda a organizar as festas, todo mundo ajuda a organizar a cidade propriamente dita, né?
E as gerações mais novas realmente estão perdendo um pouco disso, né? A gente pode, eu pego a minha infância, o lazer, finais de semana, era ir para a sociedade, era ir para o campo de futebol, né? Hoje em dia, a gente vai nessas comunidades de Salvador, enfim, já não tem mais tanto isso, né? E na época era o nosso lazer, né? Na época e era saudável, era muito gostoso, todo mundo se reunia lá. Hoje não, hoje cada um já faz um pouco, enfim, também a maioria já sai ou fica em casa, a tecnologia também, né? Acabou proporcionando outras experiências, né? Mas naquela época tudo vivia em torno da sociedade, tudo vivia em torno da comunidade, né? Eu acho que a gente não pode perder isso, tá? Eu acho que isso também falta um pouco para nós nesse momento atual, né? É nós conseguir viver em comunidade como as gerações passadas viveram, como nossos pais, enfim, né? Eram momentos difíceis, eram momentos diferentes, claro, eram momentos diferentes. Mas eu acho que a gente hoje deveria ainda viver um pouco em comunidade, né? Fazer um pouco para a nossa Claro, sociedade, porque né? isso tá na base também, Pedro, da riqueza de um povo, da riqueza de um país, que é a capacidade de cooperação voluntária. Isso está em Adam Smith e ficou comprovado pela história que a cooperação voluntária é a maior geração de riquezas que pode haver. Seja aquela cooperação entre empresas, você que trabalha com construção civil, você sabe quantas empresas colaboram para você fazer um empreendimento, né? Quantos profissionais e empresas são envolvidos voluntariamente que buscam, né, tá participando daquilo, mas também na própria parte gregária da comunidade. Eu lembro um caso em Caxias do Sul, e você vai ver que você vai entender que acontece em outros lugares lá também, você pode dar exemplos da sua região, que a gente organizava na minha época, eu trabalhava na Câmara de Vereadores e tal, essa coisa toda, e a gente organizava encontros políticos e tal, numa comunidade, eu esqueço o nome agora, que era na divisa da área rural com a área urbana de Caxias do Sul, mas era na área rural. E tinha lá um salão, e que esse salão tinha capacidade para mais de 1.000 pessoas sentadas comendo ao mesmo tempo. Funcionava como um restaurante também. Funcionava para fazer festas, para fazer bailes, como se dizia, né? Enfim, para todo tipo de evento, mas que também era para isso. E era interessante que eles alugavam isso para a gente, né? Alugavam, cobravam aluguel, cobravam almoço, né? Cobravam, que era aquela coisa tradicional de você fazer a chamada sopa de inholine de entrada e aquela coisa, aquela comida bem italiana que tem em toda a região, né? E acho que nas festas dos queijos também deve ter. Eu não fui nas últimas, mas eu acho que sim, né? Aquele cardápio tradicional, né? Primeiro a sopa, depois, né? Hoje, né? E é interessante que nós descobrimos uma vez que, primeiro, que o serviço era impecável, era perfeito, tudo vinha na hora certa, tudo vinha quente. Eles conseguiam servir mais de 1.000 pessoas com a qualidade que a maioria dos restaurantes não tem. A maioria dos restaurantes com muito, mas não tem. Restaurante com empregados, não tem. A qualidade que eles tinham. E aí a gente descobria que toda uma montanha de gente, eram mais de 100 pessoas trabalhando, ninguém ali estava cobrando um centavo. Eram pessoas da comunidade que faziam aquilo porque aquele aluguel ia ajudar a manter as obras da comunidade. Isso a gente ficou comovido quando descobriu aquilo, né? Porque aquilo, poxa, quem faz isso? E que marca de civilidade, enfim, de família, de tudo, né? É o que eu falo para você. É o que eu penso hoje, e eu tento transmitir isso muito para minha filha, né? A gente não pode, esse é o tipo de legado que a gente não pode deixar morrer, né? Viver em comunidade, fazer pela sociedade, né? Porque no simples, é que nem você falou, no movimento simples. Eu acho que ali que se formam os políticos, ali que se forma uma geração que pode futuramente, enfim, tomar grandes projetos, né? Mas é lá no início, é lá na base, como você falou, né? E isso a gente tinha muito. A nossa geração, como pequeno, até não enxergava talvez isso muito, né? Mas nossos pais viveram isso muito, né? Porque as comunidades se fortaleciam assim, né?
era com a ajuda de todos, era cada um ajudando o outro a poder caminhar juntos, né? E aí fortalecia, né? E isso eu acho que a gente acabou perdendo um pouco, essas gerações novas perderam um pouco disso, né? Mas a gente ainda tem alguns exemplos, principalmente quando você vai um pouco mais para o interior, essa região nossa aí, que você cita aí, a região ali da Serra, né? Ou Coblense, que eu acabo citando agora, que essa é uma comunidade realmente de Coblense, Arco Verde ali, são comunidades que hoje realmente todo mundo colabora, e o exemplo que você citou, né, numa festa de comunidade, tem capacidade de fazer um grande almoço, servir, e todo mundo é comunitário mesmo, né? Não tem uma cobrança pelo serviço prestado, não, está fazendo o serviço pela comunidade, né? E o retorno é para a comunidade, isso vem o retorno sem dúvida nenhuma, né? Então, é uma das coisas que realmente a gente deveria retomar isso, falando agora a nível do nosso Brasil, né? É saber conviver em comunidade como se no início a gente sabia, vivia em comunidade, olhava mais para a sociedade, né? Eu acho, ao meu ponto de vista, que hoje a gente acaba perdendo um pouco a experiência vivendo em cidade grande, né? E voltando um pouco para a minha comunidade lá de Salvador do Sul, se nota essa diferença grande, sabe? É uma diferença grande que a gente nota, sim, né? Pedro, a gente já passou de uma hora, passou rápido, né? Você disse, poxa, como é que vai? Nem notou, né? Você achou que não ia ter o que falar em uma hora. Como é que está a organização desses encontros? Tem perspectivas? Vai ter mais encontros? Como é que está? O que ficou de legado, assim, de contato de família? Vocês mantêm contato? Como é que está isso? Sim, sim, A gente, claro, como eu comentei para ti, esses encontros aí acabaram proporcionando que a minha família aumentou, né? Sim. Os demais aumentaram. A gente acaba, eu falei, é uma oportunidade de conhecer novas pessoas, de poder trocar experiências, né? Tanto profissionais como experiências de vida mesmo, né? E a gente mantém contato, esse pessoal da organização mantém contato, a gente continua mantendo contato com nossos parentes da Itália, né? A gente também acabou diversificando também, né, essa nossa ramificação e conseguiu conhecer Chiesa lá na Itália, vários mantêm contato de vez em quando, né? E esse ano, um ano atípico para todos nós, né? Nós não tivemos nenhum Sim, lógico, movimento lógico, devido naturalmente. é, Mas assim que tiver uma retomada, a gente pode ter certeza que vai ter novo encontro, não? vai. A gente tem, assim, a gente quer, tá? É um sonho nosso poder continuar com esses encontros, claro, talvez não numa grande proporção, né? Mas aquela pessoa que a gente conseguir trazer para lá para poder contar um pouco da história, não só contar da história, mas fazer com que isso fique vivo ainda dentro de nós, né? Aquilo que a gente vinha falando, essa coisa de poder viver em comunidade, poder fazer pelos outros, contar a história e seguir essa trajetória da nossa família, né? Se a gente conseguir convidar 10 pessoas e conseguir em 4 pessoas enraizar essa continuidade, vai ser excelente, né? Sim, sim. Então, vai ter outros encontros, a gente acaba criando outras amizades e com certeza a gente vai fazer novos encontros aí, talvez com alguma coisa nova, enfim, aí fica para Lógico. criatividade de todos, né? Bom, eu vou deixar então agora para você falar o que você quiser, sem fazer pergunta. No final, o espaço é seu. Você pode falar claro que é a nossa família que mais vai ver, mas também para qualquer um que esteja nos assistindo aqui na Bahia também, ou onde for. Né? Fique à vontade para conversar, para falar o que você tiver à vontade.
Bom, eu só quero primeiro agradecer aí a oportunidade. Eu que agradeço, imagina. Poder estar compartilhando um pouco, conversando um pouco, né, sobre um pouco da minha história, a minha trajetória, que vem um rapaz lá do interior, de uma cidadezinha de 6 mil habitantes, hoje acho que 7 mil habitantes, na época tinha um pouco menos, vim para a capital, adoro a cidade grande, né, mas continuo tendo o pé no interior porque realmente eu gosto dessa questão de história, da família, eu gosto do passado, de ver o quanto essas pessoas no passado tiveram que batalhar, enfim, tudo isso que se passou para chegar hoje onde a gente chegou, com toda essa tecnologia, com todo esse conforto, e os antepassados tiveram mais dificuldade, enfim, né? Mas conseguiram, batalharam, e hoje a gente tem poder levar esse legado adiante, né? Eu só não esperava sentir o que os anos passados sentiram, com essa pandemia, né? Puxa, a gente, essa eu não esperava ter vivido, mas enfim, se era para eu ter vivido também essa experiência, estou vivendo agora, estou vivendo muito bem, me saindo muito bem, né? Mas agradecer, eu acho que esses encontros, eu sou um apaixonado por essa questão da história de família, a história de como os antepassados vieram até hoje, né? E acho que quem puder ter essa oportunidade de conhecer um pouco da sua história é importante para que a gente possa seguir nossa caminhada, tirando os exemplos, tirando as coisas ruins e tocando em frente a nossa vida para que a gente melhore cada vez mais a sua casa, a sua sociedade e o mundo, quem sabe, né? Com certeza. Eu quero te agradecer e pedir desculpas, né, a você e a família. Minha mãe e minha irmã também me incomodam demais com isso, me cobram muito de eu não ter participado desses últimos encontros, né? Eu acho que nossa, o último encontro que eu participei faz 20 anos, uma coisa assim. É porque por causa da distância, eu não vou usar a desculpa da distância, né? São mais de 3 mil quilômetros, mas também o fato de que eu sempre abraço coisas demais. Minha esposa me cobra isso, me cobra viajar mais. Também eu acho que eu dou razão a ela, vou acompanhá-la nisso e a gente vai viajar mais e quero em breve poder estar participando junto com a família também. É meu desejo, não é falta de vontade, não é falta de Não, vontade de estar com a família. não vai faltar oportunidade. Eu acho que a gente, na Gincana, você sabe muito bem, Marco, né? A gente tinha várias tarefas, então a gente ficava todo dia, poxa, vamos lá, vamos lá. O simples fato de tu fazer um contato com a pessoa já é uma participação, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso que vale, né? Claro, uns podem se deslocar, outros participam mais como diz, outros vão, dançam, enfim, mas o simples fato de tu dizer um oi, enfim, já é uma participação, já é uma alegria poder fazer um contato com outras pessoas, enfim, então não vai faltar oportunidade, pode ter certeza. Com certeza. Então é isso, Pedro. Eu acho que, né, ainda ficou coisa para a gente conversar uma próxima vez, contar mais histórias, né? Voltar outras vezes. Ficou assunto para outras ocasiões, não ficou? Beleza. E apareça aqui também, né? E a família também, sempre convidada para estar aqui em Salvador. Aqui na Rapaz, Salvador, da Bahia. da, da mesma forma que você pediu desculpa, eu também tenho que pedir desculpa para você para os e outros tio parentes Fernando, daqui. familiares. Eu sou o único que não fui ainda aí visitar, cara. Você Mas tem acredita? que Eu vir. sou o único. Então, vou ter que quebrar essa inércia e um dia ir visitar vocês tudo aí, cara. Beleza. Maravilha. Muito Cara, obrigado e vamos em frente. Valeu, grande abraço. um abraço para todos vocês aí e mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, tá? Valeu, grande abraço.